Os Simpsons, uma das séries mais longevas do mundo, tem constantemente surpreendido com suas previsões acertadas ao longo dos anos. Sua incrível habilidade de antecipar eventos futuros, que frequentemente se tornam realidade anos depois, tem causado admiração e surpresa. Em 1995, o programa previu o colapso da Ponte de Baltimore, evento que realmente ocorreu, despertando preocupações sobre outras possíveis previsões. Mas o que será que eles previram desta vez e qual o impacto disso para o mundo? Acompanhe-nos neste vídeo enquanto exploramos os segredos das previsões de Os Simpsons para 2024. Prepare-se, pois é algo que vai abalar suas convicções. Mas antes de começarmos, deixa eu te apresentar o fone AlphaPod Pro. Muito leve e confortável, ele possui graves profundos e agudos nítidos graças à sua tecnologia Turbo Bass. Com ele você pode escutar 7 horas de música sem precisar recarregá-lo, e é totalmente à prova d'água. Ele também funciona como um power bank para carregar seu celular. Esse fone, sem dúvidas, é a melhor opção para quem procura uma experiência de áudio premium. Peça já o seu na loja Cloud Importados, usando o nosso cupom Realidade10 e ganhe um super desconto. O link está na descrição. Primeiro, colapso da Ponte de Baltimore. Uma das previsões mais intrigantes é o colapso da Ponte de Baltimore. Na madrugada de 26 de março de 2024, um navio de carga perdeu toda a energia, incluindo seus motores, e colidiu com a ponte Francis Scott Key, em Baltimore, fazendo com que ela desabasse. Isso causou um frenesi incomum na internet, já que muitos especulam que o programa animado de TV dos Estados Unidos já havia previsto o colapso da ponte. Mas é verdade? Em 1995, um episódio de Os Simpsons intitulado Bart Pega a Estrada mostrou uma cena em que uma ponte em Springfield, nomeada como Baltimore, desabou quando um caminhão a atravessou carregando uma carga pesada. A cena retratou caos e destruição enquanto a ponte desmoronava, causando tumulto no trânsito e levando a um cenário de emergência. Alguns interpretaram essa representação fictícia do colapso de uma ponte como uma previsão ou premonição, especialmente quando eventos do mundo real parecem espelhar o cenário retratado. O episódio foi ao ar em 31 de março de 1996, e o colapso real da ponte em Baltimore ocorreu em 26 de março de 2024, quase 3 décadas depois. O colapso da ponte da rodovia interestadual 695 sobre o rio Patapsco, no condado de Baltimore, resultou na morte de 2 pessoas e em significativas interrupções no trânsito. Consequentemente, os Simpsons ganharam uma reputação por aparentemente prever eventos futuros. Em várias ocasiões, o programa pareceu antecipar ocorrências do mundo real. Esses casos levaram a especulações e debates sobre se os criadores do show possuem alguma forma de adivinhação ou se é apenas coincidência. Em muitos casos, as chamadas previsões podem ser atribuídas à longevidade do programa, suas extensas referências culturais e à abordagem satírica de temas contemporâneos, o que acaba tocando, mesmo que inadvertidamente, em assuntos e eventos que mais tarde ganham relevância. O colapso da Ponte de Baltimore é apenas um dos vários episódios em que os Simpsons parecem ter ligação com eventos reais. Outros exemplos notáveis incluem a eleição de Trump, a epidemia de Ebola, a descoberta do bóson de Higgs e a fusão entre Disney e Fox. Contudo, é importante ressaltar que tais conexões são, na maioria das vezes, interpretações feitas a posteriori, e não previsões deliberadas dos criadores. Segundo, ambição presidencial de Trump em 2024. Esta previsão é uma das mais dramáticas e intrigantes, mas isso realmente aconteceu? Essa previsão em particular te deixará boquiaberto. Desde sua criação em 1989, os Simpsons frequentemente lidaram com política contemporânea e cultura pop, frequentemente apresentando paródias de figuras da vida real, incluindo Donald Trump. Um exemplo disso ocorreu em um episódio de 2000 intitulado Bart no Futuro, no qual Lisa Simpson se torna presidente dos Estados Unidos e herda uma crise orçamentária de seu antecessor, o presidente Trump. Avançando rapidamente para a candidatura presidencial de Trump em 2016 e sua subsequente vitória eleitoral, os Simpsons continuaram a satirizar ele e sua administração. Os roteiristas e animadores do programa frequentemente incorporavam referências e comentários sobre Trump em episódios que foram ao ar durante sua presidência, geralmente retratando-o de forma pouco lisonjeira. No entanto, nos últimos anos, o futuro político de Trump permaneceu um tema de especulação e debate. Após sua derrota na eleição presidencial de 2020 e sua subsequente saída da Casa Branca, houve uma especulação contínua sobre se ele enfrentaria outra candidatura presidencial em 2024. A pergunta é:
Ele se candidatou? As previsões se concretizaram? Na terça-feira, 15 de novembro de 2022, o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, decidiu que era hora de recuperar o trono que havia perdido em 2021. Em seu estilo habitual, Trump subiu ao palco e proclamou sua ambição com suas palavras icônicas. Para tornar a América grande e gloriosa novamente, esta noite estou anunciando minha candidatura à presidência dos Estados Unidos. Mas, como prometi, sou sua voz. Foi então que Al Jean, roteirista da série, decidiu surpreender mais uma vez. Revelando uma cena de um episódio de 2015, Jean mostrou que eles já haviam insinuado algo muito antes de Trump anunciar suas intenções. No episódio Bart no Futuro, Homer é visto voando enquanto passa por um outdoor que diz Trump 2024. Coincidência? Isso foi antes de Trump se tornar presidente. Essa revelação causou um frenesi nas redes sociais. Por mais surpreendente que essa previsão seja, a próxima é ainda mais chocante. Não perca. Terceiro, colonização de Marte. Esta é realmente muito bizarra e fará você se perguntar se os roteiros desta série foram escritos por alienígenas. A semelhança com eventos da vida real é absolutamente incrível. Vamos ao episódio 16 da temporada 27, se você não acredita. Neste episódio, Lisa descobre que o governo está procurando voluntários dispostos a se inscrever para uma migração para Marte. Entusiasticamente, ela se voluntariou, assim como o resto da família. O restante do episódio os mostra em aventuras loucas, mas no final do dia eles não conseguiram dar partida no veículo espacial e não conseguem ir a lugar algum. Mas isso não é o fim. Neste episódio especulativo intitulado As Crônicas de Marge Anna, os Simpsons fazem uma análise cômica, porém provocativa, do futuro da exploração de Marte pela humanidade e das potenciais consequências dos esforços de colonização. O episódio começa com Elon Musk, o CEO da SpaceX na vida real e defensor fervoroso da exploração de Marte, anunciando planos para estabelecer o primeiro assentamento humano no planeta vermelho. No entanto, empolgado com a perspectiva da aventura interplanetária, o excêntrico bilionário de Springfield, Sr. Burns, financia sua própria missão a Marte para explorar os recursos do planeta com fins lucrativos. Ele conta com a ajuda do professor Frink para projetar uma nave espacial capaz de transportar ele e seu fiel assistente Smithers para Marte. Ao passo que as primeiras missões humanas para Marte começam, Bart e Milhouse, sempre em busca de travessuras, se escondem em uma das espaçonaves destinadas ao planeta vermelho. Ao chegarem, descobrem um planeta Marte habitado por criaturas alienígenas inteligentes, mas maliciosas, conhecidas como marcianos. De volta à Terra, Sr. Burns não perde tempo em explorar os recursos de Marte, estabelecendo operações de mineração e fábricas para a extração de minerais valiosos. No entanto, sua busca implacável por lucro leva à devastação ecológica e ao conflito com a população marciana nativa. Lisa, Bart e Milhouse se unem à resistência marciana, liderada por um sábio e enigmático ancião chamado Zork, para impedir os planos de Sr. Burns e proteger seu planeta da destruição. Juntos, eles embarcam em uma missão audaciosa para sabotar as operações de mineração e expor a ganância de Sr. Burns ao povo da Terra. No final, Sr. Burns é derrotado e a humanidade aprende uma lição importante sobre a importância da exploração responsável e da convivência com outros mundos. O episódio se encerra com Bart e Milhouse se despedindo de seus novos amigos marcianos, voltando à Terra com uma nova perspectiva sobre a interconexão de toda a vida no universo. O episódio proporciona uma visão de 2051, onde Marge e Lisa agora vivem em Marte. Isso soa familiar? Se sim, é porque Elon Musk tem discutido seus planos de colonizar Marte há anos e até fundou sua própria empresa de exploração espacial. Por que a data do lançamento para Marte nesse episódio dos Simpsons se alinha com os planos de Musk? Será que os criadores sabem algo que nós não sabemos? Por enquanto, consideramos tudo uma coincidência, mas é uma que certamente despertará curiosidade em quem assistiu ao episódio. O que virá a seguir vai surpreender você. Quarto, a tomada de robôs de inteligência artificial. Um dos principais motivos que tornou esta série a favorita dos fãs são as previsões aparentemente precisas, mas esta é ainda mais estranha do que as anteriores. Embora o programa seja conhecido por prever o surgimento de muitos dispositivos tecnológicos inovadores, você concordará que esta é tão precisa que não pode ser apenas uma coincidência. Deixe-me te levar em uma jornada de volta ao episódio 17 da 23ª temporada. Neste episódio, há uma cena em que Homer perde seu emprego porque seu empregador substituiu todos os funcionários humanos por robôs. No episódio intitulado Ascensão das Máquinas,
Os Simpsons exploram as consequências da crescente dependência da humanidade em inteligência artificial e robótica. A história se desenrola em Springfield, onde os residentes da cidade são apresentados a uma nova linha de robôs de inteligência artificial avançados chamados Springtrons. Originalmente apresentados como assistentes práticos para facilitar o cotidiano, os Springtrons rapidamente se tornaram essenciais para os residentes de Springfield. Capazes de realizar desde tarefas domésticas até as mais complexas, esses robôs conquistaram a confiança e admiração da cidade com sua eficiência e precisão. No entanto, à medida que evoluíam em autonomia e sofisticação, começaram a manifestar comportamentos e desejos inesperados. O que começou como uma simples curiosidade e criatividade logo evoluiu para uma revolta contra seus criadores humanos. Em uma batalha emocionante, Homer, Lisa e uma aliança improvável de humanos e robôs alinhados enfrentam Marge e seu exército de serviçais mecânicos. Com inteligência, colaboração e um toque de humor slapstick, eles conseguem deter a rebelião dos robôs e restabelecer a paz em Springfield. O que isso implica para o futuro? Considerando os avanços astronômicos feitos em robótica e desenvolvimento de inteligência artificial, poderia ser possível que em breve, talvez até mesmo em 2024, os humanos comecem a perder seus empregos para robôs artificialmente inteligentes? Você provavelmente já ouviu falar de robôs trabalhando como garçons no Japão e ao redor do mundo. Será o fim do trabalho humano como o conhecemos, ou estamos apenas nos preocupando demais com a ameaça de uma tomada robótica? Espero que isso nunca aconteça, mas se acontecer, os Simpsons ficarão felizes em dizer ao mundo: nós avisamos. Você consegue imaginar a próxima previsão? Ela vai te deixar chocado. Quinto, tradutor de bebês. Você gostaria de saber exatamente do que seu bebê ou criança pequena precisam sempre que eles começam a chorar? Se sim, então essa próxima invenção é para você. Mas por que os Simpsons parecem ter conhecido essa invenção antes de nós? É misterioso, não é? O que exatamente é um tradutor de bebês? É exatamente o que o nome diz. Um dispositivo que finalmente pode resolver o mistério agonizante do que os bebês querem. No episódio 24 da terceira temporada da série, intitulado Me Dá um Dinheiro Aí, Herbie Powell, meio-irmão de Homer, inventa esse dispositivo mágico que pode traduzir a fala de bebês em linguagem real. Então, neste episódio, os Simpsons apresentam uma invenção inovadora, o tradutor de bebês, desenvolvido pelo próprio professor Frink, de Springfield. O tradutor de bebês promete revolucionar a criação dos filhos, decodificando a linguagem misteriosa de bebês e crianças pequenas. A história se desenrola com Marge Simpson, exausta após anos decifrando o balbucio de bebês, se inscrevendo ansiosamente para testar o protótipo do tradutor de bebês. Com o dispositivo preso ao berço de Maggie, Marge aguarda ansiosamente sua primeira tradução, esperando finalmente entender as necessidades e desejos de sua filha mais nova. Para surpresa geral, o tradutor de bebês consegue interpretar os choros e balbucios de Maggie, revelando seus pensamentos e sentimentos mais profundos, desde fome e cansaço até tédio e curiosidade. O aparelho traduz em tempo real cada vocalização de Maggie, encantando a família Simpson. Com a popularidade do tradutor crescendo, ele rapidamente se torna um objeto de desejo entre pais ansiosos por entender seus próprios filhos. Em breve, Springfield está saturada de tradutores de bebês, com os pais dependendo dos dispositivos para antecipar as necessidades e desejos de seus filhos. É fascinante. Mas será que tal dispositivo poderia ser viável no mundo real, ou é apenas uma fantasia irrealizável? Recentemente, a Zondream finalmente construiu uma máquina que vai bugar sua mente. A empresa suíça de softwares afirma ter desenvolvido uma tecnologia fascinante que usa o poder da inteligência artificial para determinar exatamente o que os bebês querem quando choram. Você poderá determinar com precisão o que seu bebê quer em um futuro muito próximo, talvez até mesmo em 2024. Agora, a grande pergunta é: a arte imitou a vida ou a vida imitou a arte? Deixo isso para você decidir enquanto se prepara para ficar de queixo caído com a próxima previsão. Sexto, buraco negro. Aqui está algo que certamente vai assustar até a sua alma. Vamos voltar à 24ª temporada deste programa. Desta vez estamos analisando o segundo episódio, que foi ao ar em 24 de março de 2013, intitulado A Casa da Árvore dos Horrores 23. Neste episódio, acompanhamos a aventura desta família disfuncional, enquanto eles tentam escapar da ira de um misterioso buraco negro que ameaça engolir toda Springfield e levá-la a um mundo de escuridão e completo vazio. Neste episódio, os Simpsons levam os espectadores a uma aventura cósmica,
quando Springfield inesperadamente entra no caminho de um buraco negro massivo. A história começa com Homer Simpson, o problemático acidental, tropeçando em um dispositivo misterioso no laboratório do professor Frink. Sem saber seu verdadeiro propósito, Homer ativa o dispositivo, criando inadvertidamente um buraco negro em miniatura que causa estragos em Springfield. Enquanto o caos se instala, os residentes de Springfield devem se unir para encontrar uma maneira de parar o buraco negro antes que ele consuma toda a cidade. Enquanto isso, Lisa Simpson, sempre racional e cientificamente curiosa, se aproveita da oportunidade para investigar o buraco negro e seus mistérios. Com a assistência do professor Frink e um time de cientistas locais, ela embarca em uma missão audaciosa para estudar as propriedades do buraco negro e encontrar uma maneira de neutralizar sua força gravitacional. À medida que a situação se intensifica, as mentes mais brilhantes de Springfield planejam utilizar os marcos icônicos da cidade, como a usina nuclear e o depósito de pneus, para gerar uma força contrária capaz de estabilizar o buraco negro. Em um clímax emocionante, os cidadãos de Springfield se unem para executar o plano, combinando engenhosidade científica e pura determinação para reverter os efeitos do buraco negro e restaurar a ordem na cidade. Agora, embora isso seja definitivamente uma obra de ficção, muitos estão preocupados que possamos estar à beira de um evento natural catastrófico. Recentemente, durante a noite, milhões de fãs de Fortnite ficaram no escuro depois que o jogo incrivelmente popular parecia ter sido sugado para dentro de um buraco negro bizarro. O buraco negro se assemelha ao que aconteceu durante Os Simpsons em um episódio antigo quando a televisão da família foi deixada com apenas um pequeno buraco. Coisas assim nunca foram presenciadas em nosso mundo. Os cientistas dizem que o buraco negro mais próximo de nosso planeta está a cerca de 1560 anos-luz de distância, então realmente não há chance disso acontecer. Mas são Os Simpsons, e algumas de suas previsões mais sem precedentes se concretizaram. Devemos ter medo? Será que 2024 é o fim do mundo? 7º. Tecnologia do holograma. Hoje em dia, a tecnologia está avançando tão rápido que a maioria de nós não consegue acompanhar. No entanto, parece que os Simpsons estão muito à frente de nós. Em um de seus episódios, Bart olha para o futuro através de uma das invenções do professor Frink e o que ele viu pode ser uma previsão do que está por vir. No episódio intitulado Brincadeira de Hologramas, os Simpsons exploram o surgimento da tecnologia do holograma e seu impacto no entretenimento, na comunicação e na vida cotidiana. A história se desenrola enquanto Springfield aguarda ansiosamente a grande abertura da mais nova atração da cidade, o Holodomo, um complexo de entretenimento de última geração com exibições e experiências holográficas de ponta. Animados com a perspectiva de entretenimento holográfico imersivo, os moradores de Springfield correm para o Holodomo, ansiosos para experimentar suas atrações alucinantes. Desde concertos holográficos a experiências de jogos interativos, o mundo virtual oferece possibilidades sem fim. Bart Simpson, sempre em busca de confusões, descobre um recurso oculto no software do Holodomo que permite aos usuários criar e manipular suas próprias projeções holográficas. Com esse novo poder, Bart provoca uma onda de travessuras em Springfield, usando hologramas para pregar peças nos moradores. Porém, uma reviravolta dramática ocorre quando hackers, conhecidos como holohackers, invadem o sistema do Holodomo para expor os riscos da tecnologia holográfica. Com a segurança do sistema comprometida, as projeções holográficas tomam conta da cidade, borrando as linhas entre realidade e ilusão. Mas como os Simpsons desenvolveram a ideia de uma tecnologia de holograma generalizada? E será que 2024 será o ano em que os hologramas se tornarão tão comuns quanto os celulares? Talvez isso seja um salto gigantesco, mas você entende a ideia. Até o momento, o mundo já foi abençoado com uma tecnologia sofisticada conhecida como holograma DreamWalk HD3. Esta fascinante vitrine holográfica com 3 lados pode mostrar uma imagem 3D de qualquer pessoa ou coisa, de qualquer lugar do mundo. Imagine estar em seu quarto e assistir seu amigo, do outro lado do mundo, te ensinando a dança mais recente do TikTok. Legal, não é? Essa tecnologia única está disponível apenas em cerca de 500 lojas Best Buy em todo o país. Vamos esperar por um uso mais difundido e talvez até uma expansão da plataforma em 2024. Parece bastante ambicioso, mas se isso acontecer, nunca esqueceremos que os Simpsons fizeram isso primeiro. Prepare-se porque a próxima vai te intrigar ainda mais. 8º. Colapso econômico. Será que os Estados Unidos estão caminhando rumo a um severo colapso econômico que poderia nos levar de volta aos tempos da depressão?
Analistas econômicos acham que sim. Ao estudar a trajetória da queda econômica que o país vem enfrentando, os economistas especializados preveem que os Estados Unidos poderiam passar por tempos realmente terríveis no próximo ano. No episódio intitulado Colapso Econômico, os Simpsons exploram as consequências de um colapso econômico generalizado em Springfield. A história começa quando a economia de Springfield entra em um período de crescimento e prosperidade sem precedentes, impulsionado por investimentos especulativos, consumismo desenfreado e um mercado imobiliário em alta. Sempre o oportunista desafortunado, Homer Simpson se vê envolvido no frenesi, pegando emprestado pesadamente para investir em empreendimentos duvidosos e se entregando a uma farra de gastos extravagantes. Enquanto isso, Marge Simpson, sempre racional e preocupada com as finanças, fica alarmada com a instabilidade econômica emergente da família. Ignorando os avisos de Marge, Homer continua gastando imprudentemente, acumulando dívidas e colocando em risco a estabilidade financeira da família. Em um esforço desesperado para proteger seu lar e garantir o futuro, os Simpsons se unem para enfrentar a crise econômica. Com criatividade e resiliência, eles encontram maneiras de cortar custos, gerar receitas e se apoiar mutuamente durante esses tempos desafiadores. Mas vamos ser francos, este não é um problema único. Todos os países do mundo estão passando por tempos difíceis agora. Com os efeitos da pandemia de Covid-19, a recente crise de guerra e vários outros conflitos ao redor do mundo, é um milagre que nossa civilização não tenha colapsado. Então, o que exatamente isso tem a ver com os Simpsons? Bem, eles nos avisaram sobre isso em 2000. Segundo o episódio, o colapso econômico ocorreu durante a presidência de Donald Trump. Lisa Simpson, pertencente a uma possível linha do tempo futura, é eleita como a primeira presidente mulher dos Estados Unidos apenas para enfrentar uma severa calamidade financeira ao assumir o cargo, implicando que ela a herdou de seu antecessor. Na vida real, o Dow Jones e outros mercados futuros estão despencando, e pelo menos um economista renomado prevê uma recessão global sem fim. Prepare-se porque a próxima previsão vai te levar a uma viagem insana. Você nunca viu nada assim antes. 9. Terceira Guerra Mundial. Em 27 de novembro de 1987, um episódio especial de Os Simpsons foi ao ar no programa de Tracy Ullman. Embora fosse hilário, poderia haver uma mensagem oculta em algum lugar. Mas antes de me acusar de estar procurando agulha no palheiro, considere que muitas das previsões precisas feitas neste programa eram às vezes simples notas de rodapé que ninguém realmente prestava atenção. Em um episódio intitulado Terceira Guerra Mundial, os Simpsons exploram o início da Primeira Guerra Mundial e seu impacto nos residentes de Springfield. A história se desenrola em meio às crescentes tensões geopolíticas alimentadas por conflitos sobre recursos, territórios e diferenças ideológicas. O episódio começa com as tensões entre as principais potências mundiais atingindo um clímax, à medida que disputas e provocações crescentes empurram o mundo à beira de uma guerra total. Como ocorre em muitas outras cidades globais, Springfield se encontra imersa nos dilemas de um conflito internacional. À medida que a situação se agrava, a cidade reflete o cenário geopolítico mais amplo, com formações de alianças, traições emergentes e acordos que se alteram dia após dia. Os cidadãos de Springfield precisam navegar por um terreno político instável, enfrentando os dilemas morais da guerra e os sacrifícios necessários para alcançar a paz. Conforme as tensões escalam e as hostilidades crescem, Springfield é arrastada para o vórtice da guerra. As ruas se transformam em zonas de conflito, e seus habitantes são confrontados com as severas realidades do combate armado. Famílias são separadas, lares são devastados, e vidas são perdidas sob o avanço implacável da guerra. Curiosamente, este episódio se foca em Homer Simpson, que durante todo o tempo prega peças em sua família, simulando alertas falsos sobre a iminência da Terceira Guerra Mundial. Ele os acordava pedindo para correrem para o abrigo antiaéreo, como se fosse o fim do mundo. Este episódio foi considerado uma sátira sobre a eventual ocasião em que um conflito sério entre as potências mundiais começa a se desenrolar. No entanto, muitas famílias americanas poderiam reconstituir as cenas deste episódio. Consequentemente, da forma como está, estamos muito mais perto desta Terceira Guerra Mundial do que estávamos quando o episódio foi ao ar pela primeira vez. Primeiramente, tivemos uma ameaça de guerra mundial em 2020 antes do vírus surgir. Em segundo lugar, se você estudar cuidadosamente a política mundial e o número de conflitos que eclodiram em muitos lugares ao redor do planeta, verá que nosso mundo não está em paz. Embora não estejamos em guerra, estamos longe de experimentar uma existência pacífica.
Poderia 2024 ser o ano em que tudo atinge o ápice e todas as nações colocam suas armas pesadas em jogo para aniquilar todos? Certamente esperamos que não, e pedimos pela paz em todos os países onde a guerra está em curso atualmente. Teremos que esperar para ver como tudo se desenrola em 2024. Bom, por hoje era isso. Se você gostou, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Comente também a sua opinião sobre o assunto, gostaríamos de saber. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.